Olá para você que está nos acompanhando, está começando mais um Momento Assis, que você que está nos acompanhando no nosso YouTube, seja no nosso Facebook, seja muito bem-vindo para mais uma edição, dessa vez para falar um pouquinho sobre economia, hein? Desmistificar alguns termos da economia, e aí, gentilmente, o economista Elton Casagrande topou bater esse papo aqui com a gente. Elton, olá para você. Eu falo bom dia porque a gente está gravando de manhã, né? Mas é um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que a pessoa está nos acompanhando. Obrigado, viu, por ter separado um tempo para conversar aqui com a gente. Bacana, muito obrigado também a você, a CISC, e bom dia. Estamos aqui para falar um pouco sobre isso, sobre o que significa ciências econômicas e a vida das pessoas, né, e como isso tem, digamos assim, grandes interferências, né? É isso. Só lembrando você que a gente está gravando aqui numa sala de reuniões da Assis, que não é um estúdio, né? Embora o ambiente tenha ficado bastante bonito. Então, de vez em quando, você vai ouvir um caminhão passando, uma motocicleta. Faz parte do processo, né, Elton? Sim, sim. Quanto mais informal assim para um bate-papo, também tranquilo, né? Isso, exatamente, exatamente. Elton, antes da gente falar de economia, né, entender um pouquinho mais dessa ciência tão importante na nossa vida, queria falar um pouquinho de você. Como é que o Elton se apaixonou por economia? Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom, a minha vida nas ciências econômicas já tem um bom tempo, digamos assim, né? Eu tenho 58 anos, 57 anos de idade, me formei em graduação na Estadual de Londrina. Nos anos 80, né, a universidade tinha mais apelo, digamos assim, do que tem hoje. Então era um grande sonho sempre estudar. Hoje tem muitas outras alternativas, Uhum. formas de fazer e de adquirir conhecimento. É preciso deixar isso bem, bem claro, né? Mas era uma busca, um sonho. Então eu prestei uma estadual, que foi a Universidade Estadual de Londrina, e fui aprovado e fui para lá em 1983. Então Uhum. já faz um Tem um bom tempo. tempo, né? De estudo aí, me formei em 87. O gosto pela economia, bom, o Brasil sempre viveu em crise, a gente Uhum. sempre ouviu essa palavra, Uhum. e também a questão do futuro, né? O que vai ser o futuro? Então, o presente e o futuro, né? E as pessoas sempre querendo mudar o passado. De alguma Uhum. maneira, isso mexe na cabeça da gente. E eu não sei bem, pouco depois da adolescência, como eu pensava a vida. Eu só sabia que eu queria era estudar economia, a bem da verdade. E tem muitos fatores assim, mas aqueles mais objetivos a gente perde, né? É Fica, verdade. fica mais a sensação de que queria estudar e o que significava isso, né? Então eu fiquei lá, Londrina era um cidadão, e né? Cresceu Conheço a mais, né? cidade, muito, Conhece. muito bacana. Então, eu adorei a cidade, fiquei num hotelzinho no calçadão de Londrina, uma noite quente, aquela luz amarela, cheio de local, o pessoal assim passeando. Eu falei, eu quero estudar aqui, e aconteceu. Me formei em 87, fui para a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, aí eu fiz o mestrado, o doutorado, fiquei um tempo nos Estados Unidos em 95, quase um ano e meio, também economia, só que aí eu agreguei junto com a GV Finanças. Então foi economia e finanças, foram as economia e finanças, duas áreas que eu acabei levando, né? E não parei mais. Em 90 eu fui aprovado no concurso da Unesp, aqui no departamento de economia, e até hoje eu atuo lá na graduação. E na Uhum. pós-graduação eu colaboro com o programa de mestrado em administração na FECAV, também a Unesp Jaboticabal, Uhum. lá do corpo permanente. Então, são as duas áreas que passei a adquirir alguns elementos, digamos assim, de administração, que é uma outra forma de visão também. Então, agora é isso, e é uma coisa que eu vivo bastante, né, pelo meu cotidiano, meio técnico de futebol, né? Às vezes a Ah, gente não ganha o jogo nunca, mas está sempre ali. tá sempre tentando. Está sempre tentando. É isso aí. O Elton, só para a gente que é leigo, né? Você falou de duas áreas aí, finanças e economia.
para o leigo, inclusive até para mim, pode parecer assim, mas não é praticamente a mesma coisa? Verdade. Explica para a gente um pouquinho da diferença dessas duas áreas. Então, a teoria econômica ela é bem abrangente em termos de definição ou de estruturação, de explicar como as pessoas agem na forma de consumidores, como as pessoas agem na forma empresarial que tomam decisões de empresas. Na forma governamental, estados, né, federação, estados, município, autarquias, ou seja, todo o setor público. E também o comportamento do setor externo. Então, basicamente, a gente pode resumir que a teoria econômica lida com a interação desses grandes grupos, que, na verdade, se resume ao indivíduo, mas o indivíduo em posições diferentes de poder econômico, político, institucional, representando o quê? Instituições público-privadas, organizações não governamentais, etc. Tá. Aí a gente está falando de economia. De economia. Tá. Então, assim, o comportamento ou aquilo que promove melhorias como desenvolvimento, como melhorias de empresas, melhorias educacionais, de uma perspectiva, a teoria econômica lida com tudo isso. Né? Agora, as finanças elas envolvem a circulação e a acumulação de recursos monetários que se transformam em capitais na forma financeira, também monetária, na forma mercadoria, e que vai ter uma circulação em certos prazos e que promovem o quê? Que a gente tenha capacidade de pagamento, liquidez, que a gente possa pagar as contas. E em finanças, a gente tem que estudar a maneira de usar o dinheiro. Né? Então, quando a gente olha para a aplicação desse dinheiro dentro de uma empresa, o dinheiro pode ficar na área de produção, né? Processos, pessoas trabalhando, estoques, pode ficar na área da administração, que são as pessoas que vão gerir um negócio, administrar, planejar, como pode ficar o dinheiro com os clientes, que é com o mercado. Então, existe possibilidade de financiamento, de investimento, de gerar recursos, de agregar valor, de lidar com tudo isso, que é a especialidade das finanças. Entendi. Então, por isso que, de maneira geral, né, um comerciante, um empresário, ele normalmente, essas pessoas falam assim, eu não entendo nada de economia, o que não é bem verdade. Né? Eles estão na operação. Então, eles lidam com o mercado, com administração e com produção a todo momento. Né? Eles observam o governo, observam aqui e ali o mercado externo, o mercado interno e tomam decisões. Na verdade, são essas pessoas que estão ditando o rumo da economia. E construindo o dia a dia. Não é? A gente vê de um plano um pouco mais teórico, mas sempre que possível olhando a realidade, mas sentar a cadeira e dizer assim, não, você faz isso, você faz aquilo, vamos agir assim, vamos negociar dessa maneira, aí é um mundo econômico. Na verdade, a gente acaba tentando escrever o que esse mundo econômico é. Não é que a economia existe e que os outros devem seguir. Não é bem assim, entende? A gente, na verdade, tenta escrever o que a gente vê. O que está acontecendo ali. E colocar numa coerência que, obviamente, né, vou falar que é uma função, às vezes um pouco matemática, às vezes, na maioria das vezes, uma função psicológica, de sentimento e de percepção. Né? A relação mesmo, né, que as pessoas têm com o dinheiro, com suas finanças, com os produtos, né, seja como alguém que oferece produto ou como um consumidor mesmo, né, Elton? Sim, a teoria econômica ela é bem objetiva quanto a isso. Né? Então, por exemplo, alguns países têm um posicionamento da população um pouco mais racional. Então, desde cedo, são educados a pensar enquanto ganham, enquanto gastam, enquanto poupam. E também são ensinados a pensar
o que eles vão fazer daqui 15, 30, 45 e depois que se aposentar. Então, a visão de mundo para algumas sociedades é mais de longo prazo, não são assim emotivas, sentimentais, afetivas no gasto, não significa que sejam extraterrenos, não é isso que eu estou dizendo, mas elas têm um grau menor de emoção no gasto do que o brasileiro, tá? Então, um consumidor, em média, que também é difícil falar, né? Porque a Europa é uma região bem diversificada em termos de comportamento, mas eles têm uma tendência a uma racionalidade um pouco maior do que os latinos. Se a gente pega o Japão e a sociedade japonesa, eles têm uma tendência mais de planejamento do que nós latinos ou brasileiros, digamos assim, no ato comportamental de gasto, entende? Certo. Isso é culpa um pouco também da escola, Elton? Eu não sei como é que está hoje, né? Eu já tenho também quase 40 anos, mas eu, no meu período de escola, não aprendi nada de economia, ninguém me ensinou a pensar a longo prazo, só fui me lascar mesmo. Né? Acho que esse termo não tem problema usar. Nenhum. Me lasquei na minha vida para aprender isso aí. Então teve que ser na prática, viu? Não pode ser assim, não pode ser emotivo, não pode ser impulsivo na hora de comprar. Não falta um pouquinho também na área de educação de base, um pouquinho desse conhecimento? Nós estamos enfrentando uma boa discussão do ensino médio, os itinerários, uma modificação que estava no Congresso há muito tempo e fosse regulamentado lá atrás, no início da década de 2011, a gente teria já antecipado essa discussão que está tendo agora, né, que está vivendo agora, que é colocar um pouco mais de vida empírica para as pessoas poderem formar uma opinião do que exatamente um show de conceitos e conteúdos em indivíduos que têm de 14 a 17, 18 anos, quando a própria medicina coloca a fase adulta depois dos 24. Então, de uma maneira geral, nós educadores estamos exagerando nessa dose e querendo idealizar um mundo irreal. E é um belo convite para o desastre, ou seja, a gente tem grandes dificuldades na organização da nossa vida prática exatamente por um excesso de pensamento teórico que mais satisfaz o professor e o docente na universidade, especialmente nas sociais aplicadas, do que exatamente na vida das pessoas no seu dia a dia. Só para ver se eu entendi, então, está sendo no mundo acadêmico, entre professores, muitos conceitos teóricos e conceitos corretos, mas que não é a linguagem daquela criança e adolescente. Não é a interação com a vivência. Entendi. Eu acho que é a vivência. O chavão é aproximar sempre do povo, né? Mas se você não conhece a realidade de chão de fábrica, etc., você fica trabalhando com o imaginário das pessoas que você mal conhece. O indivíduo entra na universidade, entra no ensino médio, a gente não conhece a vida pregressa. A gente não sabe de onde o indivíduo veio, quanto tempo ele morou, onde ele morou, como é que foi a vida dele, se o pão de cada dia está lá ou não está. Aí a gente joga exatamente conceitos e pode formar indivíduos até mais revoltados. Ao invés de harmonizar, a gente pode acentuar um problema de visão familiar, pode desestruturar em termos de crença, não é? Então, a base de tudo, onde vem o seu comportamento do ensino da economia, sim, mas é a desarticulação da unidade familiar, a grande deficiência de formação de indivíduos com independência e autonomia. Não é educação antes, é exatamente afetividade e unidade familiar, não importa aqui a constituição da família, não é? Mas é aquilo que se entende por união familiar. Esse lá é a base da estruturação de um indivíduo. Até os 6 primeiros anos, depois na segunda infância, e assim por diante. Não adianta querer idealizar regras, soluções que as pessoas basicamente nunca viveram, né? Então tem uma distância muito, muito grande nesses termos. Agora, do ponto de vista da educação,
As escolas têm interagido com essa realidade há algum tempo. A questão é se essa realidade, essa vivência, às vezes é um pouco dura para as pessoas, então é uma aula que as pessoas abstraem porque não querem lidar, digamos assim, com o pensamento do dia a dia. Mas, bem estruturadinho, tem táticas para fazer a pessoa não gastar mais do que ganha, para fazer a prioridade dos estudos antes do lazer, que são regras um pouco ou comportamentos que nós perdemos, e é por isso que o mercado de trabalho é tão fragilizado. E eu acho que você não encontra um empresário que diga o seguinte: como é mais difícil do que tempos atrás, anos atrás, conseguir lidar com alguma regularidade. Isso não é culpa do indivíduo, porque ele também está no meio disso. Pode ser que ele não tenha se atualizado, mas é uma evidência que tem um descompasso, né? Quem está certo ou não está certo é outro aspecto. Mas que a matemática salvaria muita gente do erro, em termos econômicos, em termos de gastar, de finanças, certamente. O ensino da matemática seria tudo mais constante, com todos os problemas. Se o indivíduo aprender bem a matemática e levar para o seu dia a dia, ele vai fazer uma continha antes de pegar um empréstimo, o que hoje é a chamada educação financeira, né, liderada pelo Banco Central, lá na primeira metade dos anos 2000, né, que foi um grande avanço, aliás, uma instituição de zelo pela economia brasileira, né, o Banco Central. Ou seja, educação financeira que vai fazer o cara entender esses conceitos, né, igual o Elton explicou para a gente, de não gastar mais do que ganha, de não pegar o cartão de crédito, né, Elton, e olhar e falar assim, mas eu vou só assumir essa parcelinha aqui de R$18 por mês, tá tudo bem. Aí depois compra outra coisinha. Essa aqui vai ficar R$32 por mês, tá tudo bem. O cara vai somando esse montante aí, a hora que vê o cartão de crédito tá enorme. Tudo isso é por não ter parado, igual o europeu faz, olhando um pouquinho mais com frieza, né? Sem o emotivo tão pujante como é no nosso caso aqui. São esses problemas que vai virando uma bola de neve. Né? É parte desse. E aí, quando você estuda a matemática disso, você vê o poder o que a gente chama do juro composto. Né? Juros sobre juro, você acha que 1% não é nada, mas, né, vai aumentando sobre o passado, de repente chega no final do ano, dá 19% ao ano, você não entende, a sua renda não cresce a 19% ao ano, um dia vai fazer falta. Então, velocidade de carro de corrida. Pois é, fundo de reserva, então nem pensar, né, para algumas famílias, né? Bem distante. Não é que... veja, a gente sempre toma um cuidado, porque o grau de restrição é bem elevado, né? A média salarial pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, a última, é que a média salarial do Brasil está em R$ 2.900. Das cidades paulistas, do trabalho formal, a gente pode dizer que beira quase 3 salários mínimos e meio. Então, se a gente considerar... Né, alguém pergunta, mas como é que resolve isso? Com boa tributação. Ponto. Isso no conhecimento existe no mundo inteiro de como fazer. Tributação não é segredo. Não é segredo. Então, uma sociedade bem distribuída em termos tributários vai ter mercado consumidor adequado. Né? Então, isso é uma coisa. Agora, colocado no prisma do indivíduo, a gente sofre restrições, mas as pessoas precisam entender, se elas ultrapassam a capacidade de ganho, a restrição só aumenta, não diminui. Então, a justificativa para gastar mais é porque não recebe, mas porque precisa gastar por uma série de coisas. Só que a restrição aumenta, então se aumenta o tamanho do abismo. Né? E aí a gente precisa... Mas que tipo de coisa que é? A gente precisa ganhar mais, precisa trabalhar mais, precisa pagar menos tributo, onde que é a conta? Então, o que a gente coloca nas disciplinas e em umas possibilidades de palestras, em termos de comportamento, não é sempre a prioridade e sempre aquilo que é necessário. Em termos nutricional, dá para fazer muita economia com alimentação, mas muita economia.
muita. Né? E aí o indivíduo tem que se amparar numa boa orientação de nutricionista. Né? Os programas de televisão sobre gastronomia ensinam a fazer centenas de receitas, correto? A maneira de comer fora de casa também. Então, tem fórmula de êxito, de sucesso para se alimentar de uma maneira mais em conta, bem mais em conta. A outra coisa é moradia. Aí é um pouco mais difícil. Se você pensar em moradia, bairros, etc., distância do trabalho, deslocamento, combustível, ônibus, né? Aí vai cair nas infraestruturas. Então as pessoas vão ficando... né? As cidades não são convidativas, por exemplo, para andar de bicicleta. É verdade. É um terror andar de bicicleta. Eu não quero desestimular que ninguém não ande de bicicleta. Mas não é uma cidade amigável. Isso poderia baratear muito o custo de vida das pessoas. É uma questão de educação no trânsito. A gente não tem. Né? Essa é uma das medidas de violência nossa enquanto brasileiros. Né? Conheço um casal, Elton, só para inserir aqui nesse papo, você está falando de mobilidade, a questão da bicicleta. Eu conheço um casal que juntou um dinheiro e, através de um programa, foi passar um período em Dublin, na Irlanda. E aí eles tinham um dinheirinho que eles já fizeram a pesquisa aqui e falaram assim, com esse dinheirinho que a gente tem, eles iam ficar 1 ano lá. A gente compra um carro simples lá. Aí eles contam que depois de 3 meses já morando em Dublin, que eles se lembraram que tinha esse dinheiro para o carro. Eles se esqueceram de comprar carro, de tão fácil que era para se deslocar, seja lá pelas estruturas de metrô e tudo mais, ou mesmo pelas bicicletas, que um dia um olhou para o outro e falou, a gente nem falou do carro aqui. Olha que loucura imaginar um ambiente assim. É uma loucura. É uma loucura. Deve ser uma loucura não lembrar primeiro do dinheiro. Pois é, exatamente. E depois que precisa do carro. Né? Então, uma realidade totalmente diferente da nossa aqui. Né? Completamente. Então, essa habitação, alimentação, transporte, entretenimento. Né? Então, assim, a gente observar áreas de reservas, áreas de reservas naturais, de mata, de coisas que a natureza oferece, parque ecológico, etc., é a multiplicação e a preservação que faz outra coisa. Senão a gente vive numa enorme devastação, depois vai procurar lazer aonde? Ninguém quer ir para um bairro industrial no final de semana para passear, não é? Não quer. Não quer. Eu não quero. Não, ninguém. Eu acho que as pessoas não querem sair de lá. Você não quer ir passear numa rua poluída. Sim. Então você vai procurar aquilo que é chamado do meio ambiente, né? Que na verdade é um pouco de tudo. Mas a gente poderia ter áreas muito mais preservadas e acessíveis que fazem um bem danado, junto com as outras pagas. Não? Obviamente que a gente precisa de tudo isso, né? Então, quanto mais a gente promove um certo comportamento, menos a gente tem, e aí mais a gente quer. É meio esquisito, não vai ter nunca. Vai passar uma vida inteira e não vai se relaxar com as coisas, né? Certo. Então, jogos municipais, cultura local, música, né? Toda a questão do que a gente chama de economia criativa, que vem do talento, etc., exposto em praças, como acontece. Quanto mais disso, mais satisfação, né? E sensação de satisfação mesmo, né? De como pessoa mesmo, como pessoa, né? Você não... Sim, satisfeita, né? Uma pessoa no seu dia a dia satisfeita. Ô Elton, eu queria falar um pouquinho, né? Você trouxe um pouquinho da sua experiência para a gente, já lá desde dos anos 80 envolvido com economia. E aí eu, com o pouco que eu conheço de economia, tenho uma ideia, e pode ficar à vontade mesmo em me corrigir se eu estiver errado. Eu vejo que a globalização ela aumentou de um jeito que, lá nos anos 80, se a China tomasse uma ação na sua economia, os Estados Unidos fizessem alguma coisa lá, muito pouco ou nada, não sei o que dá para dizer aí, ia afetar no dia a dia do brasileiro aqui, principalmente do empresário agora, do lojista, do empresário. Hoje, né, a gente falando em 2023, eu tenho a impressão que essa situação é totalmente diferente, né? Acontece alguma coisa na China, a China decide
taxar algum produto brasileiro, isso afeta o cara que tem uma loja aqui no centro de São Carlos, né? Sim, tem uma brincadeira nossa de algumas memórias de colegas que se aposentam, né? Que quando a economia ficou mais aberta e nessa situação, ele ficou muito feliz porque era mais fácil comprar brinquedo para os filhos do que quando a economia era fechada. Ele não conseguia comprar era nada, né? Era muito caro, etc. Então, é um pouco disso. A gente concorre com o preço que a gente não sabe da coisa de onde vem. Uhum. Ela, né, parece o mesmo brinquedo, o mesmo bem de consumo, etc., mas você não tem a menor ideia da procedência, de quanto viajou no oceano e chega no porto e chega para o consumidor com um preço que compete com a loja do lado. Uhum. As condições que esses bens e serviços são feitos, a gente também desconhece, né? Então, quando fala do território asiático, o brasileiro médio, e até nós, digamos assim, da universidade, brasileiros médios na universidade, a gente não conhece muito da produção na China, de como é feito, da função produção. É o quanto é o salário médio, se naquelas regiões as pessoas de fato recebem salário, né? É um governo autocrático, é um outro mundo que não tem nenhuma similaridade, e falar que a China é assim e o Brasil pode ser assim é uma enorme bobagem, né? A gente precisaria exportar a organização sindical para a China, em primeiro lugar, para poder falar de coisas semelhantes, né? Que lá é bem diferente. É verdade. Eles, por exemplo, não têm um sistema único de saúde como tem o Brasil. O Brasil, em termos de sistema único de saúde, é uma construção quase única. Esse é um grave problema das maioria das economias modernas, e isso está no preço do produto. Então, nós pagamos por ter um sistema único de saúde. Aí compete com produtos que, obviamente, devia ser tributado. Obviamente, devia ser tributado essa coisa. Você pode comprar uma bandeja de ovos a 15 centavos, sei lá, eu estou brincando aqui com o preço. É claro que o indivíduo vai reclamar, falar, não, qual é o meu direito? Mas a questão é, a gente não produz e não tem emprego. Então, se a gente alinha um pouco mais essas realidades de uma maneira clara, não é? Então a gente tem que ter exemplo também dos poderes, né? Se cortar 30%, aqui é um exagero, 30% da máquina pública em termos do governo federal, legislativo e judiciário. Mas se cortar 20%, digamos assim, do orçamento deles, não vai fazer falta, não é? E dá para transformar em outras coisas, mas não é o dinheiro suficiente. Não dá para pensar que... A solução não é a solução, mas o exemplo sim. O exemplo sim, e falta exemplo dos três poderes. Então, a gente vê muita coisa esbanjando que as pessoas, em média, nós brasileiros médios, sabemos o quanto suado é, não é? Ter um rendimento e ter uma disposição de gastos. Então, esses desníveis desequilibra para a primeira percepção, que é de quem? Dos jovens. Aí você tem uma liberdade plena, aparentemente, mas que depende de financiamento. Aí você não tem dinheiro, aí vem uma enorme insatisfação e vai sendo distribuída de outra maneira, em outras coisas, menos úteis, mais ociosidade, pouco aproveitamento, baixa dedicação aos estudos, né? Onde já se viu. Aí você fala, mas é o cara, é uma pessoa que está na universidade, é natural que ele vai falar disso, né? Olha, se a gente olhar para algumas sociedades até asiáticas, como o próprio Japão, Coreia do Sul, o estudo é valiosíssimo. Mesmo na China, o estudo é valiosíssimo. O tempo de estudo é uma coisa importante. Agora, você não precisa ficar... Hoje, o prazer de aprender é muito simples. Na nossa época, lá, 40 anos, que era um livro na biblioteca, exatamente, e você tinha que ficar lá com o livro velho, um tirava o livro, você não tinha o livro. Praticamente, a única fonte era ali. Né? Hoje não tem nada disso. E outra, os jovens são mais inteligentes. Então, é só benefício, né? Então, que a responsabilidade... ela tem que ser exercida. O sim, o não tem que ser dado.
né, para gerações. É muita permissão para muita coisa. E isso é meio fantasia de pais meio desorientados, me perdoe falar assim, da qual eu também me incluo, obviamente. Né? O que a gente percebe na vida não significa que a gente faz direito. Pelo contrário, a gente percebe que faz muito errado. Sim. Depois fica falando que deve ser o certo, né? É até uma autocrítica. Mas a questão é muito prática. Em termos de teoria econômica, a gente usa um gráfico bem simples. Se a gente imaginar um eixo vertical e um horizontal, dá um plano, correto? O vertical é o dinheiro, o horizontal é o tempo. Você nasceu, você está embaixo do zero, você está gastando. Não está produzindo nada. Não está produzindo nada, você está é verdade. Tá mamando. É isso. Né? Você está mamando, você está negativo. Então você não tem grana. Aí você está com. A gente chama de despoupança. Aí, quanto mais tempo leva para você se erguer enquanto indivíduo adulto, mais tempo você vai ficar no negativo. Certo? Aí você entra no mercado de trabalho, na vida de trabalho, que no IBGE é a partir de 14 anos. Então, aí você tem algum rendimento, você vai abatendo aquele negativo, e a ideia é que você chegue num dinheiro de rendimento mais elevado possível. Muito bem, aí tem as doses individuais. Não é? Eu não priorizo muito isso, mas eu gasto menos, eu não tenho carro, eu me adequo ao transporte público, seja qual for, eu tenho carro, mas eu não viajo, eu viajo, mas eu moro num lugar mais em conta. Aí são as coisas que a gente vai ter que arbitrar. Se a gente tem uma boa matemática de cabeça, a gente põe no papel de pão e sabe que é assim e que vai crescer assim se eu guardar um tanto. Certo? Então, aí eu começo a ter a fase de independência. Aí vem a fase que as pessoas se unem, se desunem, que compram coisas. E é gasto nas duas, né? Gasta para se unir, depois gasta para desunir. Quer dizer, é tudo uma cabeça que remonta a uma estrutura, uma unidade familiar com solidez, que envolve afeto, educação, bom relacionamento, influências de antepassados, que é um pouco tradicional. Agora, eu não concordo com nada disso, não tem problema, é a teoria econômica. Você pode escolher outra teoria, né, astrofísica para viver. A teoria econômica ela vai regular um pouco o seu gasto de acordo com o seu potencial. Entende? Então, se a gente olha para o sistema S, tem cursos gratuitos a todo momento. Por que você não está lá inscrito? Por que não? Você olha para as ofertas pela internet de cursos e palestras e coisas gratuitas, por que não? Hoje, para aprender uma língua, é inadmissível a gente falar que a gente pode não querer, é uma coisa. Mas se eu quiser... Tá tão fácil, né, Elton? Não tem dificuldade nenhuma, é uma questão da organização do tempo. Então, se eu substituir uma coisa que não acrescenta na minha vida, então eu vou ficar ali. Então, eu acho que essa visão do que acrescenta e do que não acrescenta, ela existe nas escolas, ela existe nas famílias. Mas se o mundo está dando essa resposta, então tem alguma coisa que precisa. Agora, não é o Estado em si, sozinho, não são as famílias sozinhas, não é o empresário, não é o trabalhador, entende? Então, uma visão de lógica de bem-estar, né? É claro que a liderança vem da liderança política, vem da liderança que a gente chama de burguesia empresarial, que construiu o Brasil. Isso é uma verdade. Veja aí o século XX, a industrialização é a burguesia industrial. Aí no século XIX foi a burguesia cafeeira. Não é? Eles não são os mesmos. Do dinheiro do café foi o mesmo para fazer a indústria, mas não foi o mesmo empresário. Foi uma outra visão de pessoa, foi uma outra influência de imigrantes. Não é? Fazer uma fábrica não é plantar café. Não é? Então, o café não é menor do que a fábrica, até porque hoje, né, os cafés estão por aí, como a gente estava
conversando, dando aí capacidade de sobrevivência a quantas famílias do Brasil, levando o Brasil para exportação, mas aí envolve agroindústria. Então, sabe, essa coisa de dividir é uma proposição, do meu ponto de vista, errada e ruim. Harmonizar, esquecendo as diferenças, é uma enorme ilusão. Então, tem que ter um plano de realidade, de visão pragmática. Entende? Não dá para solucionar passado, mas dá para consertar as coisas. Então, como é que você conserta? Olha, a educação tem que ser mais eficaz. O ingresso em universidade tem que crescer. O acesso e o ingresso em ensinos técnicos, idem. Em faculdades de tecnologia, idem. Os cursos gratuitos, idem. O indivíduo pode ser culto sem fazer universidade. Não precisa fazer universidade para ser culto, dúvida. Gente. Aliás, eu acho que a gente fica mais ignorante. Né? Eu fico fora de tantos assuntos que o termo brasileiro médio serve a todos nós. A gente tem um domínio. Não é porque um médico é um médico que seja super médico que ele não é um brasileiro médio, porque ele peca em outras coisas. Inclusive, Elton, eu tenho até uma teoria aqui, pode até pegar mal, isso pode estar dando a entender assim, o cara tá sendo a favor de estudar menos, mas eu acho, por exemplo, a minha primeira faculdade foi biomedicina, nada a ver com jornalismo, que foi a minha segunda faculdade. Eu acho que ambos os cursos poderiam ser de menores duração no mundo de hoje. Você falou pra gente que antes o conhecimento estava lá na biblioteca, estava nos livros. Então, a gente tem um mundo muito mais ágil hoje para quem quer estudar, para conseguir as informações, mas os cursos duram o mesmo período. Jornalismo, por exemplo, para mim, poderia ser feito muito bem em 2 anos e meio, 3 anos. Não sei se com todas as faculdades os cursos se aplicam isso. Longe de mim ter essa solução. Mas é o que você falou, né? Às vezes a gente acha que está lá na universidade, tem um título ali, um certificado e tudo mais, mas essa pessoa, na verdade, não é culta, né? Quando alguém que está fora da universidade pode ser culta, independente de eu acho muito grave colocar o ensino superior como a régua do que é a sociedade. Eu acho isso muito, muito grave. Até o papel da universidade via extensão universitária é colaborar com isso. Né? O ponto principal, se a gente tem que resumir, unificar, onde é colaborar para que o indivíduo descubra a sua vocação. Esse é o ponto. A vocação, baseada em crença, leva adiante. Se o indivíduo não identifica a vocação e não tem uma orientação em termos de crença, ele fica perdido, sem referência. Ele vai esperar do quê? De um político banal? Que há 4 anos a gente elege me perdoe, mas coloca toda a esperança no indivíduo ali. Desse, daquele, do outro, desde sempre. Né? Na brincadeira lá dos Estados Unidos, é assim, como é que se escolhe o presidente? Bom, a gente acha um terreno onde tenha muito bocó. Pronto. Aí a gente joga de paraquedas. Aquele que cair mais perto desse ponto é o presidente. Pronto, aí bota ele de presidente. Quer dizer, não tem nada a ver. Né? Então, se a gente não colabora com isso, com vocação, com a crença que nasce nas famílias, na estrutura e naquilo que o indivíduo pode mudar, obviamente. Ou por intelectual, ou por fé, ou por outra coisa, ele pode fazer alteração da sua crença. Mas construir uma crença leva uma vida. Não, uma coisa do dia para a noite. Você ficar sem nenhuma, você não acha a sua vocação. Aí depois quer acertar porque o Estado tem que conduzir as coisas a tudo. Olha, é uma coisa insana. A gente não tem um ambiente harmonioso na China, a gente não tem em Singapura, em Taiwan, a gente não tem em Cuba, nos Estados Unidos, não tem no Chile, não tem no Brasil, estão todo mundo em guerra. Então, você fica pensando, é poder de mercado, é vida econômica. Tem, obviamente, uma explicação, né? Tem uma explicação. Mas eu acho que no ponto de indivíduo é isso. Elton, antes da gente seguir para o fim do nosso bate-papo, olha como passa rápido o tempo aqui.
Queria tocar em 2 pontos, né? Lá no final, falar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando do trabalho que o Elton faz aqui com a gente na CISC também, convidar o pessoal para acompanhar esse trabalho. Mas antes da gente terminar, queria que você falasse um pouquinho, de maneira bem prática mesmo, para a pessoa que está acompanhando a gente, seja ele empresário ou indivíduo mesmo, que olha para a vida financeira dele e está uma bagunça, tem uma dívida alta, alguns até com nome sujo, e olha para esse problema e não consegue nem encarar ele, na maioria das vezes. Vai adiando e aí o problema só vai crescendo. Onde que dá o primeiro passo, Elton? O cara olha para a vida dele e fala, tá uma loucura, tá um caos, tem dívida que eu não sei nem enumerar quantas são. Como é que dá o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer? Eu sei que é uma resposta muito difícil, mas nos ajude nesse sentido. Dá até vontade de ficar em silêncio com uma pergunta dessa. Caiu a energia elétrica. Pois é, ó, cortou aqui. Não, é assim, dentro da teoria das finanças, já que a gente tem que adotar uma referência e uma crença e olhar para o indivíduo, a gente pode dar uma série de fórmulas. Mas a questão é comportamento. Em primeiro lugar, como é que esse indivíduo se sente? Enquanto ele estiver desassossegado, não escreve nada no papel de pão para listar as suas despesas, entendeu? Dá uma corrida, joga um futebol, joga um vôlei, joga tênis, joga malha, vai passear um pouco, a pé ou de carro. Tem que se sentir, primeiramente, um pouco confortável para dizer assim, eu vou enfrentar este assunto. E não vou recorrer à família, a amigos, a bancos, a nada. Em primeiro lugar, eu vou olhar aqui. Quais são? Aí vem, então, quando a gente se sente um pouco mais calmo, aí sim a gente pega uma folha de papel, né? Eu faço isso até hoje, tá bem? Não faço planilha Excel, não. Eu faço em papel, uma agenda antiga, que eu só não ignoro o dia, o mês ali e vou tocando, certo? Então, assim, os gastos do mês. Então, eu normalmente listo para aquilo que eu não posso deixar de pagar, que é a prioridade, por algum motivo está ali. E vou descendo isso e, obviamente, depois confronto e vejo onde a coisa sai, né, do lugar. E o que é que eu preciso fazer para consertar item a item? Por exemplo, na cesta básica do IBGE, que inclusive o IBGE tem uma lista de produtos alimentícios, que a gente pode alternar. Tem 404 produtos listados lá no IBGE, no rol alimentação. Não é possível que eu não consiga combinar 20 que diminua o meu orçamento e me dê saúde. Se o item tal não me dá saúde e custa caro, eu como mais alface. Mas precisa ter proteína, precisa ter carboidrato, precisa ter fibra, precisa ter verdura, por isso o nutricionista. Então, tem uma solução alimentar. E só para fazer um parênteses, Elton, às vezes o cara faz esse exercício e aí ele para na primeira linha porque ele olha e fala assim, mas peraí, se eu arrumar isso aqui vai me economizar 35, 40 reais no mês. Meu Deus, isso não resolve o meu problema. Abandona a lista e deixa o problema de lado. Por ano dá 420 Exatamente, reais, né? Aí que eu queria chegar. Exatamente isso aí. Então, assim, ele precisa ter a paciência e a disposição para olhar para todos e saber que ele vai economizar pouco mesmo. Na maioria das... Agora, tem coisas que se sai do orçamento, economiza muito. Economiza, mas muito. Né? É uma questão de você olhar o que você consome durante o dia. É impressionante o que a gente consome de coisas no mês inteiro. Então, quando você se propõe a olhar para essa visão de gasto, independente da faixa de renda, porque em alguma concepção de educação, que agora eu não me lembro exatamente e não quero ficar citando, mas a renda não tem nada a ver exatamente para definir que você tem a liberdade de fazer tudo o que você quer em termos de consumo. Porque a autoobservação e a autocrítica, quando o indivíduo perde, ele fica banal. Não é porque ele tem muito que ele pode fazer tudo, ele perde a noção e todo adulto é um educador.
Se o adulto se torna um banal em termos de consumo, ele deixa de ser um educador e passa a ser uma pessoa que precisa de educação. Então, isso na fase adulta é pior ainda. Né? Um adulto adolescente é pior ainda. Então, vai muito em comportamento, e isso é teoria, é a psicologia, que inclusive ganhou o prêmio Nobel sobre as ameaças que moldam o comportamento diferente de risco-retorno, né? Que a gente chama da economia ou das finanças comportamentais. Então, tem que fazer essa lista e olhar friamente para ela e colocar uma meta. Sem uma meta, o indivíduo não vai à frente. O que você quer enquanto plano? Então, o indivíduo que está criando descendentes é uma coisa. Que já está na fase de ultrapassar isso, depois na fase posterior, quais são as questões, entendeu? Então, vai recair numa lista. E dificilmente nessas fases ela vai ter menos linha. Mas a questão o objetivo, sim, tem filmes sobre minimalismo. Claro que você não precisa ser absurdo assim, mas tem maneiras de reduzir desde que o indivíduo decida a enfrentar. É isso. A solução nasce, não vem só de uma educação, ele encontra. Ele encontra. Agora precisa querer, né? Ele precisa se enfrentar nesse sentido, entendeu? Por isso que a vocação, a crença com referência. Se ele não tem isso, aí qualquer lista, então pode me chamar que eu faço funcionar. Sim. Não. E é normal, porque tem coaching disso. E é normal, porque tem de tudo, porque a gente precisa. Isso é um fato, Elton, que você está falando da lista. Se tem profissões, é porque a gente precisa delas. É prático comigo, eu posso dizer que eu sou um ex-endividado, e eu lembro que um dia que eu decidi sentar, né, sentei com a minha esposa, vamos encarar o problema aqui. Naquele dia eu falei assim, olha, eu achava que o meu problema era a renda, mas eu descobri hoje que se eu ganhar 5, 8, 15... 280 mil por mês, com essa mentalidade eu vou ser sempre endividado, independente do quanto que entrar. Eu não quero criar falsas esperanças, né, nesse sentido, mas olhar para a realidade dura como ela é, não é? Nelson Rodrigues, a vida como ela sim. Você não vai fugir disso, eu acho que é isso. Perfeito. Elton, antes de terminar então, queria lembrar o pessoal que o Elton tem no nosso site, tem um texto lá que sai com bastante frequência, né? No site da CISC, e tem também um podcast em áudio também na nossa plataforma do podcast, né? É só pesquisar a CISC São Carlos lá, o pessoal vai tendo um pouco mais de familiaridade com os assuntos também, né, Elton? Sim, foi um projeto que eu trouxe aqui à CISC de extensão, jornalismo econômico. Eu fiz 1 ano e meio de jornalismo e tive que abandonar porque na época mudou o currículo e eu fiquei só com ciências econômicas. Eu fazia jornalismo diurno e ciências econômicas noturno. Então eu carreguei um pouco desse gosto, e o jornalismo, a via mais próxima de mim é jornalismo econômico. Outra coisa não dá para fazer, né? Veja aí o que levou com outros aparatos para montar essa sala aqui com o João. Você percebe que... então, cada um na sua área de conhecimento. Né? Não, e ficou muito mais técnico e mais interativo. Se dependesse da gente montar aqui, a gente não ia dar certo. Tem que ser megafone aí fora na praça. É verdade. Então, aí é um programa de extensão universitária, cujo objetivo é esclarecer sobre os conceitos, e mais do que conceito, a vida econômica da cidade. De uma maneira dentro de um certo formalismo que a teoria pede, mas mostrando as evidências. Então, os informativos tratam do emprego, os vínculos formais de emprego do CAGED, de uma vez por mês, comércio exterior, quanto São Carlos exporta, importa, quais são os produtos e serviços, pedidos de seguro-desemprego na cidade, rendimento médio, e aí número de empresas, né, que em São Carlos beira 35 mil, como é que elas estão divididas, né? Então, serviços pessoais é logo a primeira que mais aparece na maioria dos municípios. Então, é um pouco
curiosidades com 1 minuto de podcast, né? Tentando falar um pouco, que é um bom treinamento para mim, eu confesso, tá certo? Não, manda muito bem, de verdade. Acho que o ouvinte não sofre tanto, mas é um treinamento. É. E o texto que é bacana, porque a gente, quanto mais sair fora da sala de aula, eu acho tanto melhor. Legal. Então, isso me permitiu escrever. Eu acho que tem mais de 100 informativos lá e com podcast. Tinha vídeo, né? Mas era mais difícil. Até perguntei, porque fazer vídeo Exatamente. né? Nossa, é bacana. Legal, Você vê como legal. ficou torto, faltou pentear o cabelo. Mas às vezes você apara a barba aqui, esqueceu ali. Tem uma série de coisas bem engraçadas. Mas é isso. Legal. Elton, eu queria te agradecer demais aqui por Eu ter que separado agradeço. esse tempo. O assunto acho que dá para mergulhar mais nele, em outras vertentes também que a gente... Tantas outras, né, Elton, que a gente deixou de lado aqui. Fica um convite também para voltar outra Muito vez para a gente obrigado. bater esse papo. Obrigado, viu? Obrigado. Tá aí. Elton Casagrande, então, no nosso Momento Assisc. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Aliás, se você está acompanhando esse link aqui e ainda não curtiu a página, dá um curtir aí tão rápido, ativa o sininho lá para você ficar informado e saber também quando chegar aí um novo podcast. Abraço forte em você. Até mais.